Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Tem alguém novo aqui hoje? Primeira vez? Então seja bem-vindo e continue vindo, viu? Era muito bom. Então vamos começar com uma pequena leitura do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Ele nos diz assim: servir e marchar. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo, Hebreus 12:12. Se é difícil o produto do fruto sadio na lavoura comum, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais que significam o alimento vivo e imperecível à alma. Planta-se a semente da boa vontade, mas obstáculos mil lhe prejudicam a germinação e o crescimento. É a aluvião das futilidades da vida interior. A invasão de vermes simbolizados nos aborrecimentos de toda sorte. A lama da inveja e do desrespeito. As trovoadas da incompreensão, os granizos da maldade, os detritos da calúnia, a canícula da responsabilidade, o frio da indiferença, a secura do desentendimento, o escaracho da ignorância, as nuvens de preocupações, a poeira do desencanto. Todas as forças imponderáveis da experiência humana como se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. Enquanto não alcançarmos a herança divina a que somos destinados, qualquer descida é sempre fácil. A elevação, porém, é obra de suor, persistência, sacrifício. Não recuses diante a luta se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida. Não o bastante defrontando por todas as espécies de dificuldades, seja para frente, oferecendo o serviço da perfeição, quanto possuas de nobre, belo e útil. Recorda o conselho de Paulo, e não te imobilizes. Movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjuntados, na certeza de que para a obtenção da melhor parte da vida é preciso servir, marchar incessantemente. Então Paulo, ele sempre é muito preciso nos seus conselhos, né? Que cada um tem que fazer a sua parte. Vai acontecer vários problemas, dificuldades, empecilhos. Você quer fazer uma coisa, vem uma coisa que você desanima, e aí para de fazer aquilo, e a gente vai se perdendo no nosso caminhar. Então ele fala que a gente tem que ter, no final ele foi bem preciso, servir e marchar sempre, ter coragem. Nós é que temos que colocar a nossa coragem, a nossa vontade, para que a gente consiga evoluir e aprender cada vez mais, né? Então, vamos fazer a nossa oração hoje de abertura. Então eu peço que vocês fechem os olhos, respirem tranquilamente, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca, e vamos eliminando toda a negatividade, todas as formas, pensamentos, todas as contrariedades que trazemos no nosso dia, e vamos sentindo a nossa mente limpa, higienizada, com o fogo branco purificador. E vamos nos ligando com as equipes de limpeza e de higienização, para que esses amigos, companheiros do espaço, façam uma limpeza profunda na nossa casa, começando pela entrada, pelo salão de recepção, pelo salão de palestra, salas da evangelização,
sala de passe, tudo vai sendo limpo, higienizado com esse fogo branco. Vamos colocando cortinas fluídicas de cor azul e rosa bem clarinho, que desce do teto até o chão, deixando esse ambiente bem harmonizado, tranquilo e protegido. Vamos nos ligando com o mentor desse evangelho de hoje e vamos pedir a ele que oriente o nosso palestrante naquilo que ele tem que tocar o coração de cada um que aqui vem em busca de um alento, de umas respostas, de um entendimento maior. E vamos completando agora a proteção externa com uma barreira de luz eletromagnética de cor azul e rosa bem clarinho, que em forma de anéis desce do espaço infinito, que vai se sobrepondo umas sobre as outras, formando uma barreira de luz à volta de toda a casa, para protegê-la e ampará-la contra qualquer investida do mal. Vamos nos ligando com o nosso Mestre Jesus e junto dele nos ajoelhamos a seus pés e nos comprometemos a trabalhar na sua seara de luz, a trabalhar na nossa mudança interior, para que sejamos pessoas boas, equilibradas e felizes. E assim pedimos licença para darmos início à palestra de hoje à noite com o nosso amigo palestrante Marcos Padovani e o tema O Jugo Leve. Todo seu, Marcos. Tira aqui. Pode tirar se quiser. Você quer pôr em qualquer lugar aqui? Boa noite a todos. Boa noite. Que essa noite seja de renovação, de paz, de harmonia. Que as bênçãos aqui recebidas a cada um de nós se estendam aos nossos familiares, nossos entes queridos, a todos aqueles que o nosso pensamento esteja buscando nesse momento. Esse tema, o jugo leve, eu confesso que li várias vezes o capítulo 6 do Evangelho, é um item pequeno, e confesso que só agora eu compreendi, depois que me pediram para falar do tema, que eu fui estudar o tema. Me parecia muito simples e é um capítulo fundamental porque ele reúne todo o Evangelho nessa proposta. Eu vou ler os itens, os 3 versículos de Mateus e depois a gente comenta. Jesus falou assim, então: Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para facilitar, então, eu dividi os 3 itens, né? O 28 primeiro, que fala: Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados. As palavras cansados e sobrecarregados aqui têm uma conexão, mas são sentidos diferentes. Cansados, o cansaço vem das nossas escolhas ruins que nós fazemos na nossa vida. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem uma rotina, né? Aquele que tem 2 empregos e tem mais, aumenta, deixa aquela sua rotina, né, fatigante, quero vencer, quero isso, quero aquilo, agrega um monte de outras coisas, chega, né, nesse momento de cansaço, esse estado de fadiga mesmo. Então são os modos errados de viver que a gente adota na nossa vida, que gera esse cansaço.
Também o cansaço vem da forma desequilibrada que podemos agir também na nossa vida. Por exemplo, uma pessoa que tem uma crise de cólera, de raiva, aquela pessoa que causa intriga, sabe? Se irrita por qualquer coisa, né? Tá lá na fila do supermercado e confusão, no trânsito, aquela pessoa, né? Que tem essas atitudes desequilibradas. Isso que causa o quê? Um cansaço emocional na pessoa. Obviamente, ela vai se cansando. E também o cansaço vem de equívocos e erros de pessoas amadas. Então, né, alguém da sua família é problemático, um filho, um pai, um irmão, né, um parente que você ama é problemático, ele está sem rumo na vida. Aqui, por você amar ele, esse problema deles, né, vem e gera um cansaço também na nossa vida. Então, cansaço basicamente é isso, né? O sobrecarregado é bem diferente. O sobrecarregado é aquilo que eu acumulei, né? Aquilo que eu acumulei ao longo da existência, que vai além da programação reencarnatória, né? Todos nós sabemos que nascemos num mundo de provas e expiações. Então, para nascer, a gente já traz uma carga, não traz? Obviamente. Então, vamos dizer assim, que eu ia reencarnar e eu consigo carregar até 150 quilos na minha existência. Minha carga seria de 100 quilos, né? Eu aguentaria até 150. Mas Deus, por misericórdia, já sabe, já conhece o nosso perfil e sabe que a gente vai cometer uns equívocos e que vai aumentar o nosso fardo. Então ele fala, ó, Marcos, você vai com 50, porque eu sei que você vai dar umas desviadas e isso vai acumular mais um pouco na sua carga. Então eu venho com 50 e vou indo e vem problema aqui, faço coisa errada ali. Então tudo aquilo que eu aprontei de errado soma-se à carga que eu vim na minha programação reencarnatória. Ou seja, é tudo que a gente apronta na vida, né? Por misericórdia, então, que a gente já nasce com uma carga mais leve e durante a vida vai aumentando. O que é importante a gente entender nos sobrecarregados é que eu jamais vou passar do máximo permitido por mim. Se o meu peso, a força é de 150, eu jamais vou passar disso. Então, sobrecarregado está no limite máximo, nunca vai ultrapassar o limite. Então, o que a gente precisa entender é a carga excessiva que eu adiciono e sobrecarrega a minha existência, né? É basicamente isso. Então, por exemplo, né, eu estou com meus 50 quilos aqui de compromissos que eu nasci para aprender, para resgatar, de várias reencarnações. Você acha que está na minha programação reencarnatória, quando eu tivesse 27 anos, numa reunião de condomínio, eu discuti com o síndico, com todo mundo, ir para vias de fato, bater numa pessoa, ferir a pessoa, virar um inquérito, um processo criminal, um juiz, sentença e tudo mais? É óbvio que isso não está na minha programação reencarnatória. Mas se eu agir assim, eu vou acumulando mais um pezinho, né? Não tem... Muitas coisas que ocorrem na nossa vida não está na nossa programação. Então, sobrecarregados é nesse sentido. E Jesus também fala do jugo, né? Mais sobre vós o meu jugo. E para a gente entender o que é jugo, a gente precisa voltar no tempo, né? No contexto e na cultura da época de Cristo. Por quê? A gente tem que entender a educação hebraica, como era feita naquele tempo. Então, nascia uma criança, como que era a educação hebraica? A criança ficava até os 10 anos, né, aos cuidados da mãe. A mãe cuidava, dava os princípios básicos de espiritualização, de educação, cabia à mãe fazer naquele tempo, até os 10 anos. Quando passava dessa idade,
o homem, o menino, quer dizer, né? A menina continuava a cargo da mãe. O menino ficava a cargo do pai. O pai assumia dos 10 anos em diante o encargo de educar aquele filho. E o que o pai fazia? O pai queria transformar aquele filho num líder. E também ensinava um ofício, né? Se vocês olharem, o que José, pai de Jesus, qual ofício que ensinou a Jesus? Né? A carpintaria. Paulo de Tarso, ele tinha um ofício também, que o pai dele transmitiu a ele, que era a tecelagem. E tinha outros, que era pescador, né? E assim por diante. Então, terminada essa fase de ensinar a ser líder e transmitir um ofício, o pai que tinha dinheiro, não era todos, ele fazia o quê? Ele encaminhava o filho seu para um rabino, que era um mestre doutor daquela época. O mestre doutor ia fazer o quê? Ia educar aquela criança, primeiro passo, ensinar ela a decorar todos os textos sagrados, todos. O rabino ficava, né, e o discípulo ali, o jovem, decorando tudo, né? Depois de decorado, o rabino ensinava aquele jovem a interpretar os textos sagrados. Era a segunda fase. Dentro desse processo todo, ainda, o rabino ensinava aquele jovem a como se comportar, como andar na rua, como se vestir, como educar os seus filhos, como se alimentar, como sentar-se à mesa, né, como se vestir e assim por diante. Então, todo esse processo era transmitido por um rabino para aquele jovem. Ou seja, o rabino ensinava o quê? Um conjunto de regras, né? Um conjunto de regras. E o que significava assim, daí você ia lá, conhecia uma pessoa e fala assim, qual que é o seu jugo? O meu jugo é o do rabino X. Então, você identificava a pessoa que ela, o modo de viver dela é ensinado por aquele rabino que tinha uma forma de ensinar. Isso, para simplificar, significa o quê? Que jugo, né? A palavra jugo, significa um conjunto de regras, um conjunto de normas, um padrão de vida. Então, quando Jesus fala assim, tomai sobre vós o meu jugo, ele está falando, tomai sobre vós o meu código de normas, a minha forma de viver, né? A minha conduta. É isso que Jesus está dizendo, no contexto daquele tempo, né? E aqui mesmo ele já dá uma dica para a gente, que qual que era o código de normas dele? Qual era o conjunto de regras de Jesus? A brandura e a humildade, né? A brandura é a pessoa ser equilibrada, ser pacífica, enquanto a humildade de coração é ser obediente às leis de Deus. Então, quando a gente traduz tudo isso e lê novamente aquele evangelho, passa a ter um sentido muito mais profundo, muito mais claro da proposta de Cristo, né? E aí ele fala ainda, né? Meu jugo é suave, né? Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é o jugo suave? Porque quando se adota as regras de conduta do Cristo, né, a nossa consciência fica tranquila. Se você pratica os atos de Cristo, obviamente a nossa consciência vai ficar tranquila. Reduz as nossas tensões, as nossas aflições, as nossas inquietações. Por isso o jugo é suave. Não é que você não vai ter desafios, vai ter sim. O jugo de Cristo exige obediência, exige dedicação, esforço, bastante, né? Mas ele é suave, porque e o fardo é leve? Porque o fardo é a nossa consciência. Então o fardo é leve, o jugo do Cristo propõe, se você seguir as regras de conduta do Cristo, seus exemplos, a sua consciência é leve. Enquanto que o jugo do mundo, só o jugo do mundo, a sua consciência é pesada, né? E é isso que a gente basicamente vai dar alguns exemplos aqui. Deu para entender? Resumindo, então, assim, cansados são as escolhas ruins que a gente faz no dia a dia, na nossa vida. Sobrecarregado é aquela carga adicional que eu ponho além daquela que eu nasci,
na minha reencarnação. O jugo são as regras de conduta. O descanso é porque quando você adota o jugo do Cristo, as provas, o nosso desafio, o nosso progresso, a nossa vida, ela passa a ser suportável. Ela é redimensionada os problemas. Você enfrentar um problema com as regras do Cristo, ele reduz bastante. Pode perceber. Agora, se você aplica só a regra do mundo, aquele pequeno problema vira, né, uma coisa insuportável, né, que sobrecarregado. E o fardo, então, é a nossa consciência. Então, feitas essas considerações, nós temos duas escolhas a fazer, né? Ou escolher o jugo do Cristo, ou continuar no jugo do mundo. E o que a gente pode falar do jugo do mundo? Que não precisa a gente fazer muito esforço para constatar que o jugo do mundo é pesado, que as regras do mundo que impõe para nós hoje, se a gente ficar só nas regras do mundo, é cansativo, né? Nos esgota mesmo, nos causa muito sofrimento, nos gera muita ansiedade, né? Desespero, medo, aflição, né? Sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque o jugo do mundo é exigente demais, né? É muito egoísta, né? Se eu falasse para o meu filho que recém se formou, falou, filho, qual que é o jugo do mundo? Que ele vai falar, filho, sucesso, pega seu canudo, quero ver você ter sucesso. Beleza, beleza. Mas quanto ele vai perder? Ele vai perder convívio, ele vai perder saúde, ele vai renunciar a muita coisa para conquistar um mérito que o mundo está exigindo dele. O jugo do mundo convida ao trabalho, convida a muitas coisas, mas com equilíbrio, né? O jugo do Cristo, com consciência, né? Por isso que torna sempre suave. Então, assim, os sistemas do mundo nosso, econômico, político, são realmente exigentes sobre nós, né? E só com ele a gente não tem muita saída, né? Vai cada vez mais o nosso fardo ficando pesado. Tem uma página aqui de Emmanuel, que está no livro Paz e Libertação, né? Que diz assim, Emmanuel, para nós: quando nas horas de íntimo desgosto o desalento te invadir a alma e as lágrimas te aflorarem aos olhos, o que Jesus fala? Busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar-te o pranto e estancar-lhe as lágrimas. Por que eu trago esse exemplo? Porque o que o mundo nos oferece nos momentos difíceis da nossa vida, de desgosto, né, de sofrimento real, né, quando nos bate aquela dor mesmo no íntimo, né, que nos gera lágrima. O que o mundo oferece? Os sistemas não nos oferecem nada. Aqueles mais próximos da gente, que nos amam, sim, dão suporte, mas as regras do mundo não. Sabe, ontem mesmo eu estava falando com a minha irmã, ela mandou uma foto de uma irmã que faleceu. E a gente conversando ali com saudade e tal, começou a se emocionar. Não conseguimos, embargamos as vozes e tivemos que desligar o telefone. Só o Cristo consola. Só, né, os ensinamentos do Cristo que permite que a gente tenha esperança de um reencontro lá na frente. Né, que somos imortais, né, que tenha fé no futuro. As regras do mundo não. As regras do mundo ela é voltada para as conquistas materiais, na sua maioria. Pouco se tem, né? Não estou dizendo é possível nós trabalharmos as nossas conquistas e merecemos ter elas, mas com equilíbrio, né? O mundo não, exige olho por olho, né? Dente por dente. Então, o Cristo, sim, o jugo dele é suave, a conduta dele, os ensinos dele têm essa capacidade de sufocar esse pranto, te renovar em ânimo, em esperança e tocar para frente, né?
Quando um ente nosso, né, desencarna, gente, não tem o que nos consola. É só o jugo do Cristo. Pensa bem que você vai, não tenha dúvida disso. Também do Espírito Emmanuel, no livro Luz Imperecível, capítulo 52, ele fala assim: mediante os esclarecimentos de Jesus, adquirimos compreensão que permite seja tudo dimensionado em suas devidas proporções. Esse também é o efeito de quando se escolhe o jugo do Cristo, né? A gente tem discernimento, a gente vai ter equilíbrio. Lembra que ele falou? Humildade, ser brando, brandura. Então você vai ter os desafios na vida, mas você, adotando as regras do Cristo, você vai não entrar em desespero, você vai saber dimensionar aquele problema, não deixar ele virar uma tempestade e vai superá-lo. Vai adquirir experiência e vai poder ensinar o outro. Então esse é o efeito do jugo do Cristo. Eu anotei aqui um exemplo de uma pessoa que vai contratar, um empresário contrata um funcionário recém-entrado no mercado de trabalho, né? Ele tem 90 dias de experiência, né? Ele fica ali na empresa 90 dias, se ele fizer tudo certinho, ele vai ser admitido. Caso contrário, ele é demitido. Nem é demitido, né? Ele é dispensado e resolve esse problema. Se as regras do mundo, qual que é? Se eu estou lá na empresa, o funcionário comete, nos 60 dias de trabalho lá, uma falha, causa um probleminha, um prejuízo, normalmente o que a regra do mundo fala? Você não serve para a minha empresa e ponto final. Quando der os 90 dias, está dispensado, né? O cara no primeiro emprego ali. Se você aplicar as regras de Cristo, Jesus, o que ele falava? Ele ensinava a pessoa, né? Quando uma pessoa errava, ele dava um ensinamento e falava: vai e não voltes a pecar. Não é sempre assim que ele fez? Um empresário que adota o jugo do Cristo fala: olha, você errou aqui, talvez faltou ensino correto, você não tem experiência, e vou te dar mais uma chance. Mais uma chance. Porque Jesus falaria: né, vai trabalhar e não voltes a errar, porque senão eu dispenso, daí tudo bem. Então o jugo do mundo ele é pesado mesmo, ele é muito egoísta, porque eu penso: não quero, deu prejuízo e ponto final. Quanto o dever é a gente também ensinar. Quem de nós não erra, né? Ou não errou? E a gente precisa de uma segunda chance. Então, a forma da perspectiva das tomadas de decisões na nossa vida, como também das nossas escolhas, serão diferentes. Porque você está amparado em algo que é correto, né? De agir, de não prejudicar, que os ensinos do Cristo tudo pelo obrigações, seus deveres, sempre respeitando o próximo, né? Aqui também tem uma outra mensagem, que é do livro, também é de Emmanuel, que o Emmanuel fala muito sobre fardo, né? E sobre jugo, é do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi lido aqui na abertura. Diz assim: ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos, sob o peso de desenganos terrestres. O cansaço experimentado por amor do Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. O que ele quer dizer aqui para nós é que o jugo do mundo, em muitas circunstâncias, nos gera desenganos terrestres, né? Muitos desenganos, muitos equívocos. Só que o cansaço que vai ser gerado pela tua dedicação, adotando as regras do Cristo, vai ser um cansaço que te converte em fortaleza, vai ser um cansaço que te renova, né? Uma pessoa que vai
trabalhar todo dia, tem a mesma rotina, vai lá, senta, fica até meio-dia, depois volta, mas às vezes desanimada, sabe aquela pessoa que não tem... Vai lá e cumpre o seu dever pensando no salário no final do mês, bem triste, mas cumpre. Quando ela adota o jugo do Cristo, as condutas do Cristo, ela vai saber o quê? Que Cristo propõe, ensina a lei do trabalho, né? A lei do trabalho é uma lei superior da vida, e o trabalho é você ser útil. Então aquela pessoa vai pelo menos passar a pensar, eu sou útil para aquela empresa, eu sou útil para a sociedade, e ela passa então a uma nova perspectiva do seu dia a dia, né? E vai fazer novas conquistas, bem diferente do que mês a mês, aquele cansaço, né? Não vê a hora de chegar, a hora de ir embora, não vê a hora de pegar férias e assim por diante. Então muda bastante. Sempre nos torna fortes, né? E nos liberta, né? Como ali, ó, no salvação, nos liberta daquilo que está nos inquietando. Ivone Pereira também nos diz assim, no livro A Luz do Consolador: o jugo a que Jesus se reporta é justamente a sua doutrina, o conhecimento e a prática das regras. Ó, você está vendo que não é só o conhecimento, é o conhecimento e a prática das regras, de bem viver, expostos no Sermão da Montanha e na Revelação Espírita. Ou seja, é a prática do amor, os deveres de caridade, a consciência dos princípios, das leis eternas e sua observância possível. Eis aí o jugo, né? É conhecer, é praticar o amor em todas as áreas, né? Porque quando se fala praticar amor, é por sentimento, né? A pessoa que vai servir a água aqui na hora do passe, né? Ela pode servir a água mecanicamente, ou ela pode pôr amor naquele gesto, fazer uma oração, né, para ajudar a fluidificar a água e assim por diante. Ser gentil, né? Tem várias formas, por sentimento. Qualquer gesto você pode pôr sentimento. Isso é amar, né? Caridade está ali, né? É perdoar, né? E assim por diante. Os princípios, consciência dos princípios, está vendo? Uma pessoa que tem só o jugo do mundo, ela não tem consciência. Ela faz aquilo, ela está no ritmo, né? Está na massa, né? A massa vai para lá, vai todo mundo. E isso gera muita inquietação, muito transtorno, compromete a nossa saúde, né? Nos sobrecarrega, nos deixa cansados. Também do Espírito Emmanuel, no livro Semeador. O título é Fadiga e Jugo. Diz ele para nós: entretanto, se nos atemos ao jugo leve do Cristo, eis que todo o painel se reajusta e renova, porque então, voluntariamente, submissos ao cumprimento de nossas obrigações, entenderemos por fim que, seguindo Jesus, perder é ganhar, e escravizar-se alguém à felicidade dos outros, escravizar a felicidade, é adquirir a própria libertação para a vida imperecível. Então, o painel se reajusta, se renova? Com certeza, né? A prática dos ensinos do Cristo, nós conseguimos sempre estar nos renovando e nos reajustando, né? De forma que o nosso fardo fique mais leve. E quando ele fala de perder é ganhar, eu tive uma experiência em casa recentemente, eu acho que foi mês passado. Foi um dia que eu cheguei muito cansado. Sabe aquele dia que você levanta cedo e tem 15 minutos ali para comer e eu sou advogado e foi um dia muito pesado de prazos e compromissos e reuniões assim. Cheguei umas 7h30 em casa, entrei, estava a minha esposa na mesa e meus 2 filhos, que é um casal. E eu dei oi para eles, falei, vou para dentro, vou tomar um banho, vou deitar um pouco, relaxar, vou descansar um pouco. E quando eu fui entrar no corredor, o meu filho mais velho falou, pai, vamos jogar com a gente aqui o jogo Stop. Sabe aquele joguinho Stop, por nome? Eu falei, não, sem chance, estou quebrado.
Daí ele falou, vem aqui um pouquinho com a gente e tal. Daí eu pensei, tá bom, eu vou. Peguei, sentei ali, pensa num jogo alegre, né? Momentos de felicidade, momentos de renovação. A gente brincou, a gente sorriu, porque um erra a palavra, o outro erra a cidade, né? Acha que é um nome, é o outro. Então, foram momentos que, assim, eu quero dizer, que eu ganhei bastante. Como pai, ganhei, porque foi um momento de família, né? De alegria, de sorriso, de brincadeira. Então, o que Jesus faz para a gente? Quando você está muito cansado, às vezes Ele te dá um caminho para você se renovar. Se eu tomasse um banho, eu tomei um banho na alma ali brincando com a família. O que fazia tempo. Meus filhos falavam, vem jogar, não, nunca aceitava. E agora não recuso mais. Até mudou o jogo, falei para eles, agora é vinde a mim. Né? Porque Jesus usou meu filho para me dar alívio na pressão daquele dia que foi muito tenso. Então eu aprendi, né? Parece que estava escrito assim na testa do meu filho, vinde a mim, pai, né? Que eu te aliviarei. E foi uma brincadeira simples que me aliviou, dormi melhor. Então vale a pena a gente sempre escolher, né, o jugo do Cristo. O Evangelho, no comentário desses versículos, fala assim: foi isso que levou Jesus a dizer, vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, né, esse alívio faz depender de uma condição, a sua assistência e a felicidade que promete aos filhos. Essa condição está na lei, por ele ensinada. Seu jugo é a observância desta lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe o quê? Um dever, o dever de amor e caridade, né? É o que Cristo ensinou na sua vida, a forma de conduta foi sempre com amor e caridade, para todo mundo, não importava quem fosse. Então, mostra que a gente tem que agir assim aonde a gente for. Na rua, consigo sozinho, dentro da família, né? No trabalho, aonde a gente estiver. Agir seguindo os exemplos do próprio Jesus, né? Quando a gente... a nossa cidade está com alto índice de insegurança, né? Muitos assaltos, muitos crimes aqui, saiu até a semana passada um alto índice. O jugo do mundo pede o que para você, se você pode? Pôr uma cerca elétrica na sua casa, pôr um sistema de vigilância, de câmera, né, de monitoramento. Está certo? Está certo. Mas o jugo do Cristo, ele fala assim para a gente, viu? E a segurança dentro do seu lar? A harmonia dentro do seu lar? Como que ela está? A segurança. Daí você fala assim, o jugo do Cristo pede o quê? Que a gente pense nisso também, na nossa segurança internamente. Na minha, dos meus filhos, da minha esposa. E como a gente transforma isso? A gente coloca a segurança fazendo o evangelho no lar. É uma forma. A oração, a meditação, a prece diária, dentro do lar. Então, são duas formas de olhar, né? Mas que a gente percebe que a gente faz muita coisa olhando a parte material e não se preocupa com o nosso espírito. Nós estamos sujeitos a obsessões, né? Às vezes eu posso estar muito bem e a espiritualidade, os obsessores fazem o quê? Para me atingir, usam um filho que não está bem, né? Gera um processo, desequilíbrio dentro da casa, discussões. Então, o jugo do Cristo peça, afasta também a segurança interna da sua vida, da sua família, do seu ambiente. Como foi falado aqui, né, na abertura, a limpeza do ambiente, né? Então, que a gente faça assim também. São os exemplos que a gente tem que adotar. No Livro dos Espíritos, tem a questão 1019, em que São Luís, bem no finalzinho dela, é uma resposta muito grande, mas bem no finalzinho ele fala assim para a gente:
Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Vocês lembram do Públio Lentulus, o senador no tempo de Cristo? Aquele que procurou Jesus no finalzinho da tarde, que ele era um senador orgulhoso e queria falar com Jesus porque a sua filha estava muito doente, acamada, e pediu para Jesus como presente que ela procurasse o Cristo. E ele foi, orgulhosão, foi. Chegou lá, não encontrou Jesus. E dele se assentou assim a uma pedra perto do mar, e Jesus, sozinho, chegou perto dele e falou: por que me procuras? Então Jesus, naquele momento, ofereceu a Públio Lentulus o jugo dele. Fala: me siga, ouve a minha doutrina e siga. E ele falou: não, eu não vou, eu recuso. E Jesus falou: você quer trocar esse minuto por séculos de sofrimento? E ele escolheu séculos de sofrimento, como foi mesmo. Está lá no livro há 2000 anos, Então, fala assim: ai dos que fecham os olhos à luz, preparam-se para si, mesmo longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Porque nesse capítulo fala exatamente do egoísmo e do orgulho. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutam. Então o jugo do Cristo está lá, Dai a César o que é de César, o que é Deus o que é de Deus. Nós estamos no mundo material, buscar nossas conquistas, tudo está certo. Mas a questão é a forma com que a gente busca e quer essas coisas. Então tem uma frase do Chico que ele fala assim sobre dinheiro, que aqui fala exatamente: quem só fica voltado, que a única fonte é a fonte material do dinheiro. Ele fala assim: tem gente tão pobre, Chico falava, mas tão pobre que só tem dinheiro. É isso mesmo, a pessoa não tem nada de bom no seu ser a não ser dinheiro. Então aqui a gente consegue saber fazer uso, está lá no Evangelho, o uso inteligência da riqueza, o uso inteligência de tudo que a gente deve se conduzir na vida. Ai, sobretudo, então, dos egoístas, porque não acharão quem os ajude a carregar o fardo das suas misérias. É a proposta do jugo do mundo. Se ele a gente vai manter, porque a gente já nasce, A gente tem que vencer o egoísmo em nós, o orgulho que nós carregamos ainda. E a única forma para dissolver isso no íntimo é adotando o jugo do Cristo. Por exemplo, a dor, A dor, o sofrimento, ele pode gerar muita revolta na gente. O jugo do Cristo, ele proporciona fé e resignação. Essa é a balança dos dois princípios. O livro de Leon Denis é muito importante, aconselho que vocês leiam, porque foi escrito em vida, o porquê da vida. O porquê da vida ele escreveu. Ele era jovem quando se deparou com o Livro dos Espíritos, no tempo de Allan Kardec, ele escreveu esse livro. Depois de muita reflexão, de muito estudo, E olha o que ele fala para a gente. Para esclarecer o seu futuro, o homem devia, antes de tudo, aprender a conhecer-se. Ele diz assim, passo a passo, o que você deve fazer. Porque para aceitar o jugo do Cristo, a gente precisa também ter conhecimento, para facilitar a aceitação e a prática. Ele fala assim, que para a gente esclarecer o nosso futuro, a gente precisa se conhecer. Se a gente parar para se conhecer, a gente tirar um dia no silêncio, sozinho, e pensar no seu íntimo, o que você pensa, quais as suas intenções, o que gera as suas inquietações, por que você é irritado, por que você é aquilo? Cada um tem o seu fardinho. Então, eu, por exemplo, depois que eu li isso, eu fiquei pensando, o que me gera inquietação? Ou o que mais me gera inquietação na vida? São os problemas materiais. Sem dúvida são.
né? A gente fica inquieto, preocupado, perde o sono, toma remédio para dormir, por quê? Tudo por problemas que são problemas da rotina da vida, que a gente não sabe mensurar, depois vai colocando sobre os ombros, vai ficando pesado e vai gerando inquietações, né? Então ele fala, se conheça primeiro, analise a sua vida, analise o que te inquieta, analisa o que te preocupa, analisa o que te deixa ansioso, e você vai conhecer quem você é. Primeiro passo. Daí ele fala assim, para se caminhar com segurança, é necessário saber aonde se vai. Esse aonde se vai, o jugo do Cristo nos diz para onde a gente vai, né? Nessa vida, na próxima, qual é o nosso futuro? O jugo do mundo não. O jugo do mundo vai para o cemitério e acabou a vida ali. E ele fala assim, é conformando seus atos com as leis superiores que o homem trabalhará eficazmente pelo seu próprio melhoramento e pelo da sociedade. Conformando seus atos, né, com as leis superiores. Conformando nossos atos, nossas atitudes com as condutas do Cristo. O que precisamos é discernir essas leis, determinar os deveres que lhes são inerentes, prever as consequências das nossas ações. Quando ele fala em discernir as leis, ele está dizendo o seguinte, que nós precisamos, para se iluminar, para se melhorar, para adotar o jugo do Cristo definitivamente em nós, conhecer as leis. Que leis? As leis superiores da vida, né? As leis morais da vida, que está lá, catalogada no livro dos Espíritos, né? Porque a partir do momento que você estuda aquelas leis e compreende o sentido de cada uma, você vai começar a adotar isso até inconscientemente no seu dia a dia, né? Por exemplo, a lei de causa e efeito. Se você estudar a lei de causa e efeito, ela vai te ensinar o que você deve fazer correto e sabe que se você é incorreto, aquilo vai te gerar um ônus, vai te gerar uma carguinha, né? Se alguém sai daqui, larga a carteira de dinheiro ali, e eu espero todo mundo sair, pego a carteirinha, saio espertinho, né? Agora, se você aprende a lei de causa e efeito, eu falo, isso não é meu, se eu pegar, eu vou ter um ônus com isso, né? Então, qual que é o meu dever? Ir lá, devolver, entregar para alguém, procurar o dono. É assim por diante. Todas as leis. Então, lá, a lei de progresso, a lei de destruição, a lei de imortalidade, a lei de reencarnação, né? Todas as leis morais é necessário que a gente as estude e as compreenda, porque naturalmente são em outras palavras, são o quê? São as atitudes do Cristo, que todas elas estão em conformidade com as leis superiores da vida. Então você vai acabar, olha, é verdade, assim que eu devo, né, agir aqui, assim que eu devo agir ali, né, em todos os sentidos da vida. Então, o Leon Denis vai dizer para a gente, se conheça, né, busque estudar as leis e se conformar seus atos com elas. Naturalmente, estamos colocando o jugo do Cristo para nós, adotando ele como código de conduta. E Emmanuel, então, para finalizar, ele vai, só pelo título já deu para entender, né? Consegues ir? Ele dá um puxãozinho de orelha em cada um de nós. Ele fala assim, todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procure o regaço refrigerante. Todos ouvem. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim, do Senhor, quão difícil é ir para Ele. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, diz Emmanuel, é muito doce escutar o vinde a mim. É doce. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Ele faz essa pergunta para nós. Nós conseguimos? Estamos dispostos
né, a compreender, a adotar a regra de conduta de Cristo, o jugo dele em nossa vida, né? A gente tem um mundo hoje lamentável, né? Assim, de intolerância, de impaciência. A gente vê que a população está muito adoentada, né? Está muito. O mundo está... Nós estamos aí com 2 guerras, mais uma sujeita a começar. Olha que mundo que a gente está, passados 2024 anos já do Cristo. Que Ele continua convidando a gente, né? Ele continua fazendo esse convite: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. E a doutrina espírita permite essa compreensão, facilita muito esse entendimento, né? Porque o jugo do mundo continua, então, deixando a gente muito inseguro, nos atormenta, muitas coisas nos deixam aflitos, cansados e sobrecarregados. Como diz o Evangelho, também oprimidos, né? E perturbados. Agora, compreender e adotar o jugo do Cristo é totalmente o inverso, né? Significa tornar a nossa vida mais simples, né? Muito mais simples, muito mais suave, muito mais leve e também muito mais verdadeira, né? Aquela brincadeira com meus filhos foi algo verdadeiro que aconteceu ali naquele momento de alegria, né? É também adotar o jugo do Cristo, a gente saber que os desafios serão enfrentados. Nós vamos ter desafios, sim, bastante. Ainda mais nesse momento de mudança, né, de planeta de provas e expiações para a regeneração. Então, mas a gente vai enfrentar esses desafios com muito mais segurança, com discernimento, né, com calma, sem aquelas inquietudes, sem ansiedade, sem medo. E ainda nós vamos enfrentá-las com fé, com sabedoria, com sobriedade, né? Com aceitação e com dignidade. Então a proposta que a gente traz aqui hoje é essa, né? A melhor escolha em nossa vida, né? O melhor investimento hoje é adotarmos o jugo do Cristo, né? Compreendê-los e vivenciá-los. Essa era a mensagem de hoje. Eu desejo muita paz a todos vocês, aos familiares de vocês, muita saúde, né? E vamos seguir a vida com otimismo e refletir, né, no convite de Jesus do vinde a mim. Muito obrigado. Oração. Sim, pode fazer já? Então eu convido a todos para a oração de encerramento. Vamos nos conectar com o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos benfeitores da humanidade, e em particular com nossos anjos da guarda. E neste momento, expressar a nossa gratidão pela vida, pela nossa família, pelo nosso lar, pelo pão de cada dia, pela nossa saúde. Agradecer os desafios que a vida nos oferece como meios de aprendizado, de crescimento, de evolução. Agradecer por tudo, todas as bênçãos que dos céus recaem sobre nós todos os dias. Pedir a Jesus que permita que possamos cada vez mais ampliar o nosso discernimento, o entendimento verdadeiro do seu Evangelho e que a gente possa, aos poucos, nos esforçar para adotar o jugo do Cristo, o jugo que renova,